Olá, tudo bem com você que está nos acompanhando? Estamos aqui para mais uma edição do projeto Catequese 12 Minutos, aqui da Paróquia São João Evangelista. Fomos convidados pelo Padre Marcelino, nosso pároco, para estar com você, para falarmos um pouco nesse mês de setembro, que é o mês da Sagrada Escritura, o mês da Palavra de Deus. Nós vamos meditar um pouquinho da Palavra de Deus. Com certeza você já está nos acompanhando, você já viu esse projeto, já viu o valor que ele tem e a dimensão que ele alcança. Então você que está conosco, é uma satisfação muito grande poder participar aqui nesse momento. Eu me chamo Axson, sou casado com a Jaqueline, temos 2 filhos, o Rafael e a Isabela, e participamos aqui da paróquia São João Evangelista com muita alegria, junto com o nosso pároco, o Padre Marcelino. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Alguma vez, quando você escutou um trecho da palavra de Deus, você sentiu-se incomodado? A palavra tem esse poder de te incomodar, de tocar no seu coração, de fazer com que você fique refletindo aquela palavra dentro de você? Se já aconteceu com você, você vai saber muito bem do que eu estou falando. Se não aconteceu, eu convido a você que nessa catequese você se abra a essa experiência com a palavra de Deus. Você crie em você esse momento de poder saborear essa graça que é a palavra de Deus em nossas vidas. Lá na carta de Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus é comparada aqui nesse trecho da carta aos Hebreus como que se fosse uma espada de 2 gumes. Para você entender bem, a espada de 2 gumes era uma espada usada pelos melhores soldados romanos. Uma espada curta. No entanto, ela era afiada dos 2 lados. Por que isso? Porque quando o soldado golpeava, ele empurrava ela para baixo, entrando, e quando ele tirava aquela espada, ele forçava ela para cima. Então aquela espada, os ferimentos geralmente era fatal, porque ela tinha o poder de cortar para baixo e cortar para cima. E quando São Paulo chega a nos falar aos Hebreus, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, significa que quando nós estamos abertos a escutar a palavra de Deus, ou quando nós lemos a palavra de Deus com o coração aberto, a palavra de Deus tem esse poder. Poder de incomodar o nosso coração, poder de transformar as nossas vidas, poder de fazer em nós uma obra nova. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que nós podemos ter com a palavra de Deus a mesma experiência que os discípulos de Emaús tiveram. Você conhece muito bem essa história, que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 32. Já no final daquela narração, os discípulos diziam então um para o outro: não se abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Esse abrasar do coração é o que a palavra de Deus faz dentro de nós. Os discípulos andavam com Jesus, os discípulos de Emaús, mas quando Jesus começou a falar da palavra, das Escrituras, contar que tudo que aconteceu, que Jesus necessitava passar pelo Calvário, ele precisava passar pela cruz e ressuscitar ao 3º dia, para que se cumprisse o plano de amor e salvação de Deus,
o coração dos discípulos de Emaús encheram-se de alegria e ficaram abrasados. Eles foram penetrados por uma palavra que chegou até o íntimo da alma deles. É por isso que a palavra de Deus tem esse poder de entrar dentro do nosso coração e nos deixar incomodados, nos deixar realmente que nós precisamos fazer alguma coisa. E dentro do nosso estudo, esse abrasamento, nós temos um nome, chama-se a palavra rema. A palavra rema é essa palavra que toca diretamente ao nosso coração. A palavra rema é uma palavra da Sagrada Escritura que é inspirada por Deus, que deixa apenas de ser uma palavra escrita e vai direto ao nosso coração e se torna uma palavra viva, eficaz, que tem o poder de transformar a nossa vida, tanto no interior como no exterior. Meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus ou que nós escutamos uma pregação, nós precisamos estar abertos para acolher a palavra rema que Deus quer falar conosco. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um versículo inteiro da Sagrada Escritura, mas a palavra ela fica nos incomodando, incomoda o nosso interior, como eu falei. Por quê? Porque desperta em nós o aumentar da fé. Você já ouviu uma palavra, às vezes, numa homilia da missa, ou você lendo um trecho do Evangelho, ou você escutando ou participando de alguma pregação, de algum encontro, em que te incomodou, que deixou o seu coração abrasado? Essa é uma palavra rema. E essa palavra é que tem o poder de mudar e transformar os nossos corações, o nosso interior. Mas a palavra rema também tem o poder de mudar o nosso exterior. De que forma? Pelas nossas atitudes. Sabe por quê? Porque nós sentimos incomodados. Se alguma vez alguma palavra da Sagrada Escritura já te incomodou, já te levou a ter atitudes diferentes, tenha certeza, era a palavra rema para você. Deus estava falando diretamente ao seu coração. Deus estava falando diretamente para você. Me recordo um fato, e agora eu vou testemunhar para vocês. Uma certa ocasião nós saímos para evangelizar de casa em casa. Era até o projeto da Evangelização 2000. E chegando numa casa, eu perguntei para aquela senhora: nós podemos falar do amor de Deus para você? Ela me disse assim: tá bom, mas fala bem baixinho, porque o meu marido não gosta muito dessas coisas de Deus, não. E eu me lembro que nós ficamos numa sala e o marido dela estava sentado ali no sofá, vendo um jogo de futebol. E à medida que nós começamos a falar, a ler o trecho da Escritura, a falar do amor de Deus, a falar que Deus se fazia presente naquela casa, Deus falou no meu coração assim: fale mais alto. E eu o quê? E imediatamente eu me lembro que eu comecei a falar mais alto. Quando eu vi, eu já estava fazendo uma pregação. E aquele homem então se levantou e olhou para nós sem camisa, com a cara ruim, foi lá no quarto, vestiu uma camisa, ele veio, se assentou do lado da esposa dele e falou assim: eu quero conhecer essa palavra que você está falando. Naquele momento daquela casa, naquela evangelização, naquele dia, a palavra que aquele homem escutou, que ele estava de costa ali prestando atenção naquele jogo de futebol, mas a palavra foi como uma espada de dois gumes que penetrou o íntimo do coração daquele homem. Ele se levantou, sentou do lado da sua esposa e se abriu a mudar o seu interior e também o seu exterior. Porque ele teve uma atitude, ele foi lá, vestiu uma camisa e veio escutar a palavra de Deus. E ali nós falamos de Deus, nós anunciamos Jesus, testemunhamos o poder da palavra de Deus, anunciamos que Deus estava entrando naquela casa, que a salvação tinha chegado naquele lar. E com a graça de Deus, no final do dia, nós podemos testemunhar aquele casal ali, porque todas as vezes que nós fazíamos um dia de evangelização,
se concluía com a Santa Missa. Aquele casal então foi para a missa, se confessou e começaram a participar da missa, da comunidade e se entregaram a vida deles ao poder de Deus, se voltaram, se reconciliaram com Deus. Por quê? Pela minha palavra? Não, pela palavra de Deus que foi anunciada ali naquele dia. Então, isso é para mostrar que essa palavra tem o poder. Ela é como uma espada de dois gumes. E esse mês que nós celebramos e comemoramos o mês da Sagrada Escritura, é um momento de nós cada dia mais pedirmos ao Senhor e nos abrirmos para essa graça de Deus. Deus quer falar conosco. Deus deseja manifestar o seu poder no nosso meio. E um dos meios principais que Deus escolheu para falar comigo e com você é a sua palavra. Nós precisamos ter um amor por essa palavra. Nós precisamos acolher essa palavra. Nós precisamos viver essa palavra, porque ela é fonte de vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que me escuta, eu convido a você a sempre pedir ao Senhor uma palavra rema. Quando você estiver triste, ore, peça ao Senhor. Quando você for fazer um negócio, ore em cima da palavra, fala com o Senhor, fala comigo. Me dá uma palavra rema para que eu possa realizar esse negócio, é da tua vontade. Quando você estiver numa dificuldade, ora. Quando você estiver alegre também, ora ao Senhor que Ele vai te dar a palavra rema para a sua vida. É uma satisfação para nós. Eu falo para você com toda certeza. Deus sempre fala conosco por meio da sua palavra. Somos nós que às vezes não sabemos escutar. Mas a partir de hoje eu te convido a todos os momentos que você estiver diante da palavra de Deus, diante de uma pregação, abra o seu coração e veja aquilo que Deus quer falar com você. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.